Deus e bendito Pai, tão humildemente nós nos dirigimos a Ti, o autor e consumador da fé. Nós cremos que para o Senhor tudo é possível. E nós, nessa condição humana em que estamos, temos muitas petições, muitas necessidades, mas Tu disseste: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis e tê-lo-eis. Por isso esses irmãos, esses Teus filhos, têm lhe pedido, Senhor, Pai, aqui, este pedido da Luísa Batista, que ela está com esta enfermidade, com esta coisa que lhe perturba, que lhe judia, chamada pressão alta. Assim, Pai, Tu és aquele que pode fazer isto naquela vida, que isto, pelo poder da fé, pela palavra, a fé que ela tem em fazer este pedido, faça com que a pressão volte ao normal, Senhor. Eu oro, rogo e creio que Tu farás. Também o pedido da nossa irmã Elsa seja respondido, Senhor, que o Senhor possa ouvir isto de mais mãos levantadas, dizendo: eu, Senhor, eu tenho uma necessidade, coloco diante de Ti. Pai, estas mãos estão levantadas por uma fé, eles querem se apossar de algo que eles necessitam. Deus, e o Senhor tem dito através do Teu profeta que o Senhor é tocado pelos nossos sentimentos, Senhor. Deus, que esse sentimento de ajuda, de busca, de socorro do Senhor. E o Senhor diz em Sua palavra que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Então conceda isto, Pai amado. Os abençoe, dê Tua graça, Tua bênção e Tua ajuda. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Podemos agradecer àquele que pediu algo, agradeça a Deus, tenha coragem de dizer: obrigado, Senhor, amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar. Já estaremos introduzindo o pastor Eliseu do Céu, que está conosco ainda essa manhã. Amanhã ele estará indo para o outro pastor, né? Amanhã de manhã ele seguirá a viagem, mas hoje ainda nós temos o privilégio de tê-lo conosco. E hoje à tarde, também no final da tarde, às 6h30, 6h30 da tarde, começa o culto lá em Sapiranga. Se alguém desejar ir, seria proveitoso, né, estarmos juntos ali também. E eu queria antes, creio que foi na sexta-feira à noite, eu fui tocado no meu coração, irmãos, algo me deu, pensei algo especial, assim, quando ele falou aquela história que nós já vimos muitas vezes, conhecemos na mensagem, mas a mensagem não é algo que nós temos que saber coisa nova. Se come feijão e arroz e massa todos os dias, ela é alimento. E Paulo nos disse que não me canso de repetir as mesmas coisas, né? Mas eu já ouvi isso, mas não é por causa de você saber, é para você alimentar e realimentar, né? Então, isso que é o bom da palavra de Deus. Se disse que o nosso profeta falou isso, e está no Velho Testamento, que quando o maná veio, e o maná é o tipo da palavra de Deus, e nós somos aqueles que comem do maná da panela dourada. Outros simplesmente comem maná por aí, mas nós comemos o maná da panela dourada. E lá então, quando o maná começou a cair, irmãos, era só festa, era só alegria. Imagina, estava passando dificuldades, de repente chove pão do céu. E sabe que a Bíblia diz que esse pão tinha gosto de mel. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa mais gostosa. Sabia, irmãos, que a Bíblia diz que o único alimento, mel não é remédio, mel é alimento. E o único alimento que diz: coma mel e tenha saúde. Está escrito na palavra, nenhum outro alimento está escrito isso, mas do mel está escrito: coma mel e tenha saúde. Então, quando aquilo começou a cair no deserto, eles estavam tão felizes, eles regozijavam com gosto de mel, e um pão com gosto de mel, e podia fazer qualquer coisa com aquilo, podia fazer sopa, podia fazer tudo. E eles, de repentemente, aquilo começou a ficar sempre a mesma coisa,
maná de novo, maná de novo. E disse o profeta que eles ficaram enfadados. Mas, amados, a palavra de Deus não pode nos enfadar. A palavra de Deus tem que ser um regozijo sempre, né? O que vem para nós, se é palavra, nós queremos regozijar por ela, amém? E, então, quando ele estava falando na sexta-feira à noite, ele falou algo que eu já tinha escutado várias vezes, mas eu nunca me desceu tão gostoso, quando ele disse que ele e Meda estavam passando e olharam assim, e disseram, olha aquela mulher ali, olha do jeito que está vestido. Ela se tornou um destaque celestial. Tornou uma coisa rara, uma coisa inédita, uma coisa não comum, do jeito que ela estava vestida. E eu pensei, e o profeta olhou, e aquilo chamou atenção. Aquilo prendeu ele, disse, meu Deus, né? Então, o que tem por trás disso tudo? Eu queria que todas as irmãs que estão aqui hoje pela manhã, possam ser da mesma maneira, né? O profeta pudesse estar na terra hoje e olhar e dizer, aí está uma verdadeira dama. E eu até pensei, às vezes os homens também, eles têm uma palavra, só para dar um exemplo, que essa palavra é assim, ó. Gangster. E essa palavra quer dizer bandido. E tem muitas camisetas por aí, de repente, o camarada vem aí na música, senta ali em cima, com a camiseta bandido. Só porque está escrito em inglês, mas essas coisas trazem influência. Nós devíamos cuidar um pouco dos nossos filhos. Você diz, a veste não diz nada, claro, num certo sentido, irmãos. A veste pode eu estar bem vestidinho de gravata e lá dentro não está vestido. Pode uma irmã estar íntegra, cabelo sem cortar nem nada. Mas, por outro lado, se estiver lá dentro, sai para fora, né? Então, quando a mudança do Espírito Santo vem de dentro para fora, isso é glorioso, isso é maravilhoso, aleluia. Então, eu pensei, eu tenho um videozinho que o irmão vai rodar, e nós gostamos disso, né? Porque nós estamos escutando as fitas do profeta, e ainda uma pincelada domingo também é bom, né? Vamos ouvir então essa parte, como o irmão pregou aqui, mas eu creio que nós podemos passar, eu creio que é maravilhoso, e é muito lindo a maneira. Você disse, bom, isso é um exagero. O profeta disse, melhor dar o tiro um pouco mais alto e não acertar o pé, né? Então vamos passar este videozinho. Like I said not long ago about my wife, was going to the Like I said not long ago about my wife, was going to the store up here, and we seen a miracle almost. Como eu disse não faz muito acerca da minha esposa, nós estávamos indo à loja aqui e vimos um milagre, quase. In summertime, a woman had on a dress. And I said, that's a strange. Thing. Era verão, uma mulher estava de vestido. E eu disse, isso é uma coisa estranha. I said, if I had my camera, I'd take the lady's picture. Eu disse, se tivesse com a minha câmera, eu tiraria a foto da dama. See? Because we had the first woman, we seen with a skirt on, dressed like a lady ought to be. Está vendo? Porque nós,
Aquela foi a primeira mulher que vimos de saia, você sabe, vestida como uma dama devia estar. Todas as mulheres. She said, well, why is it, Bill, that our people dress, we're commanded? Ela disse, bem, porque é, Bill, do jeito que nossa gente se veste, é que nós somos ordenados? And I said, it's not our people, it's God's people. God's people requires holiness. Eu disse, não é o nosso povo, é o povo de Deus. Requer-se santidade do povo de Deus. I said, well, don't they go to church? I said, there's a lady right there sings in a choir at a certain church here. Disse, bem, elas não vão à igreja? Eu disse, há uma dama bem ali que canta no coral numa certa igreja aqui. Well, then why that? I said, because she isn't taught any different. That's exactly right. Bem, então, por que isso? Eu disse, porque ela não é ensinada diferente. É exatamente isso. Now, but in this day, she said, well, aren't we Americans? Agora, porém, nesse dia, ela disse, bem, nós não somos americanos? I said, no. We live here, but we're not Americans. We are Christians. Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém não somos americanos. Nós somos cristãos. Our kingdom is of above. Nosso reino é do alto. And if our lives come from up there, then we act like that. Se nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira. Because our life is from a holy place. Porque nós vimos, nossa vida é de um lugar santo. It looks different, it dresses different. Tem aparência diferente, veste-se diferente. The women up there has long hair and they don't wear manicure on their faces and they don't wear shorts. A mulher lá em cima tem cabelo longo e elas não usam manicure no rosto e elas não usam shorts. They wear skirts and long robes and dresses. Elas usam saias e vestiduras longas e vestidos. They have long hair and things. Elas têm cabelo longo e coisas tais. So the nature of it from up there reflects back on us. Mas assim, a natureza disto, dali de cima, reflete em nós. The man don't smoke, chew, lie, steal. Their spirits come from a holy place. Os homens não fumam, mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo. It makes them act holy. Recognize one another as brothers. That's it. Faz que ajam de modo santo, que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isto. We're of a kingdom and we have a king. And he's the king of saints. Nós somos de um reino e nós temos um rei. E ele é o rei dos santos. And the word saint comes from the word of the sanctified one. E a palavra santo vem da palavra dos santificados. Then when a person is sanctified, Então, quando uma pessoa é santificada, Christ, the Holy Spirit, moves into the heart and becomes king over that. Cristo, o Espírito Santo, se move para dentro do coração e se torna rei sobre isso. Oh, my! That ought to go home. Ah, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, when the sanctified vessel of God, Christ the King, the Holy Ghost, moves in. Oh, quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o Rei, o Espírito Santo, se move para dentro. And a king has his domain. E um rei tem seu domínio. Hey, man, if your whole being is ruled by the King of saints, a kingdom. Amém! E o seu ser inteiro é regido pelo Rei dos Santos, um reino. Every kingdom on earth will be shook, tore down by atomic power. Todo reino na terra será comovido, despedaçado por poder atômico. But the Bible says we receive a kingdom that cannot be moved. Porém, a Bíblia diz, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. King of saints. Rei dos Santos. Está ali a mensagem onde isso está escrito na revelação de Jesus Cristo. E eu disse para o irmão Fernando ali, até me pareceu também os rapazes. E eu penso que um rapaz, se ele veste social, ele também se apresenta bem, né? E não é para o mundo que nós vestimos a vestimenta nem sequer ela é original, ela existe por causa do pecado, mas nós queremos fazer uma distinção
entre cristãos e mundo, né? Isso é a coisa mais importante, né? Tudo que pende para o mundo desagrada a Deus, porque a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Vamos então nos colocar em pé. E vamos receber o pastor. Vamos cantar Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui. Vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós nos encontrarmos na casa do Senhor. Amém. Enquanto estamos de pé, abrimos nossas Bíblias. Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17 até 20. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode assentar-se. Uma pequena oração. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Tu és o autor da palavra. Tira-me do caminho, Senhor, porque as minhas palavras matam, Senhor, mas as suas dão a vida. Coloca as suas palavras na minha boca, Senhor, e fala ao seu povo essa manhã, pela glória do seu nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pedimos com a fé. Amém. Mais uma vez que o Senhor vos abençoe. Amém. Somos felizes essa manhã de estar na casa do Senhor. Deus nos protegeu e nos deu este privilégio para que nós possamos nos encontrar na sua casa essa manhã. Amém. Do que acabamos de ler, vamos falar acerca da reconciliação. A reconciliação. Amém. Quando se fala da reconciliação, quer dizer, havia algo que não andava bem. As pessoas não estavam se entendendo. Quando duas pessoas não se entendem,
há uma reconciliação entre aquelas pessoas. Pode reconciliar aquelas pessoas, senão há um entendimento entre aquelas pessoas. E essa reconciliação que estamos falando essa manhã é entre Deus e a humanidade. Entre Deus e você. Entre Deus e eu. Essa reconciliação que estamos falando. Por que a reconciliação? Porque Deus e o homem, entre Deus e o homem, não havia um entendimento. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, Jesus, reconciliando o mundo consigo. Porque não havia entendimento entre o homem e Deus. E Deus estava em seu Filho para reconciliar o mundo. Por que reconciliar? Porque Deus quer que o homem seja num companheirismo com Ele. Deus quer que o homem possa andar com Ele. Mas o homem estava afastado de Deus. E deveria ter uma reconciliação. Para que o homem possa voltar na presença de Deus. Amém. E sendo filhas de Deus, devemos estar numa reconciliação com o nosso Criador. Ouça ainda o que o William Branham está dizendo antes de continuar. Ele diz, quando Deus nos elegeu, na pregação confronto de Efésios com Josué. Quando Deus nos elegeu, quando Deus elegeu a vocês que receberam o Espírito Santo, quando Ele te escolheu, antes da fundação do mundo. Deus não te elegeu hoje, mas antes da fundação do mundo. Fundação do mundo, Ele te elegeu. E enviou Jesus para que ele pudesse ser a propiciação por seus pecados. Para te chamar a uma reconciliação a si mesmo, ao amor. Ele enviou Jesus para nos chamar a uma reconciliação. Por que uma reconciliação? Porque o homem estava afastado de Deus. Mas Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para ser seus filhos. Nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz no Salmos 90 que antes que os montes nascessem, antes que o mundo e a terra fossem formados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da fundação, Ele era Deus. Ele existia antes da fundação do mundo, com toda a eternidade. E quando Ele existia, nós estávamos no seu pensamento. Estávamos em Deus. Quando não havia nenhuma molécula na terra, não havia nada na terra, nós estávamos no pensamento de Deus. Um dia Deus perguntou no Jó 38, Ele perguntou no Jó, se tu tens a inteligência, vou te perguntar e tu vai me responder. Ele disse, onde tu estavas quando eu formava esse mundo? Onde tu estavas, Jó? E Jó não tinha resposta. E se Deus possa perguntar, mas hoje, podemos lhe responder, quando tu estava formando o mundo, eu estava dentro de ti. Porque eu sou seu filho. Eu estava no seu pensamento. Estávamos em Deus. E hoje somos a manifestação do que estava em Deus antes da fundação do mundo. Um filho é a manifestação do seu pai. Quando um rapaz anda, ele anda com seus filhos. É assim que Deus também estava.
Estávamos no pensamento de Deus. E hoje somos o pensamento de Deus manifestado. E antes, quando estávamos no pensamento de Deus, quando Deus começou a criar o mundo, Deus criou o mundo, criou tudo que está no mundo. E Ele criou o mundo para que o mundo, a humanidade, esteja em companheirismo com Ele. Mas o que o mundo fez? Depois de criar o mundo, depois de criar a sua primeira família na terra, que era Adão e Eva, depois de os criar na terra, Ele lhes colocou no jardim do Éden. E depois disso, eles pecaram. O diabo veio e ele quebrou o companheirismo. Ele quebrou a comunhão que estava entre Deus e o homem. E Deus chutou o homem do jardim. O homem não podia mais viver no jardim. Não podia mais viver na presença de Deus. Ele estava privado da glória de Deus. E o homem não se entendia com Deus por causa do pecado. Havia uma separação entre o homem e Deus. E Deus precisava de alguém para reconciliar mais o mundo. Porque Ele queria que o mundo seja reconciliado com Ele. Para que o pecado seja afastado do homem. E não havia ninguém na terra. Não havia nenhum profeta na terra para fazer esta reconciliação. Deus precisava de alguém. Ele olhou Moisés. Moisés não era digno. Ele olhou Abraão. Abraão não era digno. Nenhum profeta não era digno para fazer esta reconciliação. Para que o homem possa mais viver na presença de Deus. No companheirismo com Deus. Deus é o seu Criador. E Ele deve reconhecer. Voltar mais uma vez na presença do seu Criador. E quando nós vivemos nesse mundo, nascemos no pecado, privado da glória de Deus. Não temos nada de bom em nós. E Deus veio nos procurar para que nós possamos voltar na sua presença, no companheirismo com Ele. Deus estava na procura de uma pessoa que podia fazer essa reconciliação. E no céu, nenhum anjo podia fazer isso. Nenhum arcanjo podia fazer isso. Nenhum ancião no céu podia fazer isso. Na terra não havia ninguém para fazer isso. Para trazer de volta a reconciliação. Para que o homem possa falar ao seu Criador. E o seu Criador lhe responde. E não havia ninguém para fazer isso. A Bíblia diz no Apocalipse. Que João olhou no Apocalipse 5. Quem é digno? Quem é digno de tomar esse livro da redenção? De fazer a redenção? Não havia ninguém. No céu não havia ninguém. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum ancião foi achado digno. Na terra não havia ninguém. Nenhum bispo, nenhum pope, nenhum profeta, nenhum pastor foi achado digno para fazer a redenção. E aquilo precisava um parente redentor para nos redimir. E não havia ninguém. João começou a chorar. João começou a chorar. Até debaixo da terra não havia ninguém. Ele chorou. Enquanto ele chorava, um dos anciãos lhe disse: não chora, João. Não chora, João. Há uma possibilidade. Não chora, João. Há uma possibilidade. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno. Ele é digno de fazer a redenção. Ele é digno de ser o parente redentor. E ele disse, esse cordeiro que era digno, era o Senhor Jesus Cristo.
E quando nos céus, os anjos, os arcanjos e os anciãos viram que esse cordeiro era digno, eles cantaram um novo cântico. Eles disseram: ao cordeiro seja a glória, o louvor, o poder, a riqueza, a força, porque tu és digno. Ele era digno para fazer a redenção. Ele era digno para redimir o homem perdido, o homem que estava afastado de Deus, para que ele possa voltar na presença de Deus, para que ele possa voltar na reconciliação com Deus. E Deus enviou o seu Filho único. Ele tanto amou o mundo e enviou o seu Filho. E quando ele enviou Jesus Cristo, as pessoas não o reconheceram. As pessoas o rejeitaram. Mas no dia do seu batismo, enquanto ele estava no Jordão, o Deus desceu. Ele disse: este é o meu Filho amado. E ele desceu e habitou no Senhor Jesus Cristo. Ele habitou no seu Filho para fazer uma reconciliação. Por que Deus desceu? Era para fazer uma reconciliação, para que o mundo possa voltar na sua presença, para que o mundo possa voltar no companheirismo com Ele. E a Bíblia diz que Ele habitou em Jesus. Ele estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo. Não havia um Deus no céu. O Deus estava em Jesus para nos reconciliar com Ele. Para que nós possamos voltar numa reconciliação. Para que nós possamos voltar no companheirismo com Ele. Ouça o que William Branham está dizendo. A reconciliação. A reconciliação com Deus. Ele disse, na pregação, o quarto selo, ele disse: então, ninguém podia abrir o livro, ninguém o entendia. Ele era um livro de redenção. E Deus, o Pai, o Espírito, o tinha em sua mão, porque Cristo estava no trono como um mediador, o único mediador. Portanto, não podia haver nenhum santo, nenhuma Maria, nenhum José, nem nada mais sobre aquele altar, porque era sangue. E somente o sangue de Jesus podia fazer a reconciliação. Então, nada mais podia se colocar como mediador. Isto é certo. Não havia mais nada. Não havia nada. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo que podia fazer a reconciliação. Para que o homem possa voltar na presença de Deus. Para que o homem possa ser numa reconciliação com Deus. Senão você está afastado de Deus. Enquanto Jesus estava ali na cruz, a Bíblia diz, quando ele gritou dizendo que tudo está consumado, o véu do templo se rasgou em duas partes. Aquilo era uma tipificação. Aquilo tipificava a separação que estava entre o homem e Deus. Esse véu do templo tipificava a separação, o pecado que estava entre o homem e Deus, para que o homem não possa viver mais na presença de Deus. Mas quando aquele véu se rasgou, a separação foi tirada, para que o homem possa mais viver na presença de Deus. E Jesus tirou a separação, tirou o entendimento entre o homem e Deus, para que o homem possa viver no companheirismo, para que o homem volte na presença de Deus, para que ele possa andar na presença de Deus. E no Antigo Testamento, as pessoas não podiam viver na presença de Deus. Alguém que podia viver nessa presença deveria morrer, porque ninguém podia resistir na presença de Deus.
Mas quando o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado, agora se você não está na presença de Deus, você está perdido. É o tempo de voltar na sua presença e andar na presença de Deus, andar na atmosfera de Deus. Porque Jesus nos trouxe a uma reconciliação, para que nós possamos ter um companheirismo com Deus, um relacionamento com Deus. Mas hoje as pessoas vivem sempre no pecado. Volta sempre no pecado. Ele disse que já acreditou, mas volta sempre no pecado. E quando ele volta no pecado, aquilo nos mostra que ele não está na reconciliação com Deus. A Bíblia diz que seja reconciliado com Deus. Seja reconciliado com Deus. Mas as pessoas não são reconciliadas com Deus. Quando as pessoas são reconciliadas, eles se falam. Outra fala e outra responde. Mas por que isso não se faz? As pessoas sempre permanecem no pecado. Eles não deram conta do que Jesus Cristo tinha feito. Eles voltam sempre nos pecados. Quando você acredita a palavra, deveria ter uma mudança. Deveria ter uma mudança na sua vida. Mas se ainda não tem mudança, você ainda está afastando de Deus. Quando você vive na presença de Deus, tudo do passado não pode mais voltar nisso. Porque você vive numa outra atmosfera. Você saiu da atmosfera do mundo, na atmosfera do pecado, e você vive numa outra atmosfera. Você vive então na presença de Deus. Você fala com Deus. Mas nós não podemos fazer isso mais. É o pecado. Ainda tem uma separação. Mas Jesus já tirou isso. São nossos pecados que fazem que Deus não pode mais nos responder. Alguém ora e Deus não responde. Não é a culpa de Deus, é a nossa culpa. É a nossa culpa. Porque não estamos na reconciliação com Ele. Não demos conta de tudo que Ele tinha feito para nós. É por isso que nós permanecemos sempre no pecado. Estamos recuando sempre, ao invés de ir à frente. Ao invés de andar com Deus. Jesus veio para pegar esse homem que estava perdido. E o Deus Santo para o unir com Deus. Um homem perdido para que ele possa ser unido com Deus. Possa ser reconectado com Deus. Mas nós não somos reconectados com Deus. Não somos ligados com Deus. Estamos ligados com o mundo. E como somos sempre ligados com o mundo, é por isso que Deus não pode fazer nada para nós. Deus se preocupa com alguém que se preocupe também dele. E se você não se preocupa com Deus, como é que Deus vai se preocupar contigo? Ele quer que nós possamos viver na sua presença. Mais perto dele. Mais perto dele. É isso que ele quer. Mas nós não realizamos isso. Nós sempre voltamos no pecado onde nós saímos. Ouça o que a Bíblia diz no Romanos. Seja reconciliado com Deus. Seja reconciliado com Ele. Romanos 5. Romanos 5, 10 até 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se somos reconciliados com Deus, seremos salvos. E não somente isto, mas também
nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo qual alcançamos a reconciliação. Você já alcançou a reconciliação com Deus? Você já alcançou a reconciliação com Deus? Você está numa reconciliação com Deus? Se você está numa reconciliação, você não estará em casa enquanto o culto está aqui. Enquanto as portas da igreja estão abertas, você não pode estar em casa. Se você está num relacionamento com Deus, o seu coração vai brilhar para estar sempre na sua presença, para ouvir a sua palavra, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você não ouve a palavra de Deus, você vai sempre recuar nas coisas do mundo. Mas quando você ouve a palavra, a sua fé vai sempre acrescentar, vai sempre aumentar. E o que está fazendo hoje? As pessoas são preocupadas sempre das coisas naturais, das coisas do mundo, mas não são preocupadas das coisas de Deus. E é isso que nos faz fazer, o que nos faz dizer que você não está numa reconciliação com Ele. Mas a Bíblia diz, seja reconciliado com Ele. Seja reconciliado com Deus. Reconheça tudo o que Ele tinha feito e seja reconciliado com Ele. Seja numa reconciliação com Deus. Reconheça tudo o que Ele tinha feito para ti. Ouça o que o William Branham está dizendo. Ele é o grande mediador. Ele se colocou entre Deus e o homem, para trazer o homem na presença de Deus. Ele disse na pregação a personificação do cristianismo. Ele disse, o Espírito Santo gerou seu próprio corpo para morar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez sombra sobre Maria e gerou uma célula sanguínea no ventre que trouxe o Filho, Cristo Jesus, onde Deus, Ele mesmo se colocou num tabernáculo na terra por 33 anos e meio e foi feita uma propiciação por nossos pecados, para nos redimir e para trazer reconciliação entre o homem perdido e um Deus santo, para se beijar e se reconciliar. Ele trouxe o homem perdido, que estava afastado de Deus. Ele lhe pegou para lhe trazer numa reconciliação com Deus santo. Deus 3 vezes santo. E nós que éramos pecadores, sujos, Ele nos lavou através do seu sangue. Ele derramou o seu sangue para que nós possamos ser limpos e para nos trazer numa reconciliação com Deus santo. Nós não somos santos. Viemos nesse mundo, nascemos no pecado. Não temos nada de bom em nós. Mas o que é que nós fizemos a Deus? Para que Ele possa vir nos procurar. Quando os anjos caíram, Deus não desceu para procurar os anjos, não. Ele deixou os anjos. Mas quando o homem caiu, Deus não ficou no céu. Ele desceu para procurar este homem. Porque ele sabia o valor do homem. E ele derramou o seu sangue para comprar o homem. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou pelo seu sangue.
para que nós possamos estar numa reconciliação com Deus, para que nós possamos falar com Deus Santo, para que nós possamos viver na presença do Deus Santo. Essa presença que os do Antigo Testamento não podiam viver. Havia uma condenação sobre eles. Essa condenação do pecado de Adão. E essa condenação estava sobre o povo no Antigo Testamento. E Jesus veio para tirar essa condenação, para tirar essa maldição. E ele tirou a maldição sobre o homem, tirou o pecado sobre o homem. O sangue do Senhor Jesus Cristo não cobre o nosso pecado, mas tira o pecado. Ele tira tudo do mal. Ele limpa a pessoa, santifica a pessoa, lhe enche do Espírito Santo. E ele volta na reconciliação com Deus. Ele volta na presença de Deus. E o sangue do Senhor Jesus é um caminho que Deus fez para nós, para que nós possamos voltar nele, para que nós possamos voltar na sua presença. E quando você está numa reconciliação com ele, William Branham disse, ali os milagres são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Quando você está na presença de Deus. Porque ali você vive numa outra atmosfera. Na atmosfera do pecado. Você sempre terá desejo de estar na presença de Deus. Mas o que é que faz que as pessoas ficam sempre sem se preocupar de Deus? Porque ainda eles não são reconciliados com Deus. Mas eles estão sempre ligados com o mundo. É por isso que eles se preocupam sempre das coisas do mundo. Mas quando ele será desligado com o mundo, e ele será ligado a Deus, ele vai se preocupar das coisas de Deus. Ele vai se preocupar de Deus, da palavra de Deus. Devemos ser reconciliados. Voltar na presença de Deus. Voltar na sua presença. Andar na sua presença. Andar como um santo. Viver como um santo. William Branham disse, quando o Espírito de Deus e o Espírito Santo entra em você, você torna um santo. Ele disse, o monte de Sinaí não era um monte santo, mas quando Deus desceu naquele monte, aquele monte tornou santo. E quando Deus desce num homem, um pecador, pouco importa a sua condição. Quando Deus lhe perdoa de todos os seus pecados, lhe limpa do seu sangue, ele entra nele, essa pessoa torna um santo. Ele anda como um santo. Ele fala como um santo. Tudo que ele faça isso como um santo. Mas por que nós não podemos chegar nisso? É porque nós somos sempre ligados com o mundo. Se você não é ligado com o mundo, as coisas do mundo não serão manifestas em ti. Tudo que será manifesto em você sempre será a palavra de Deus. Porque quando você recebe a palavra, você vai se tornar a palavra. Você vai andar sendo a palavra manifesta. Porque você é uma manifestação do que estava em pensamento de Deus. Deus não criou o mundo, não criou um homem para ser afastado dele. Mas ele criou um homem para que ele possa ser na sua presença, no companheirismo com ele. Mas o diabo, olha a maldade do Satanás, a maldade do pecado, a crueldade do pecado. Aquilo separa o homem com Deus. Aquilo quebra a separação, quebra a comunhão com Deus. E por que nós permanecemos sempre no pecado? Enquanto é o tempo de ser reconciliado com Deus. Enquanto é o tempo de viver na presença de Deus. Enquanto é o tempo de se preocupar com Deus. Mas não temos esse tempo. É o tempo de ser reconciliado com Deus.
É o tempo de ser reconciliado com Deus. Quando você está numa reconciliação com a pessoa, você fala com ele, ele responde. Porque você está num companheirismo com ele, na comunhão com ele. Você ora e ele responde. Mas por que Deus não nos responde hoje? É a nossa culpa. Temos problemas, mas Deus não responde. Porque não somos na reconciliação com ele. Não somos reconciliados com ele. É por isso que temos problemas e aqueles problemas não têm resposta. É a nossa culpa. O que Deus quer é que nós possamos voltar na sua presença. E viver nessa presença. E quando você vive nesta presença, você não vai mais voltar no mundo. Porque você já é reconciliado com ele. Você já vive na sua presença. É o tempo de se reconciliar com Deus. Para que nós possamos viver na sua presença. Para que nós possamos viver na sua presença. Volta a Deus e viva na sua presença. Volta a Deus e viva na sua presença. Quero ler mais uma coisa aqui. Voltar na sua presença. A Bíblia diz... E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus tira o pecado, não pode nos mais imputar o pecado. Quando você vê a Deus e Deus te perdoa, Ele não pode mais começar a se lembrar dos seus pecados. Ele esquece acerca dos seus pecados. Pouco importa o pecado que você tinha feito, Ele esquece isso. E quando Deus esquece aquele pecado, Ele não pode mais voltar a se lembrar disso. São as pessoas, quando Ele perdoa, Ele começa a se lembrar. Mas Deus não pode mais se lembrar do passado. Quando você vê a Ele, Ele não se lembra mais do passado. Ele começa a ver a sua vida à frente sempre. Mas nós sempre não chegamos ao ponto que Deus quer para nós. O ponto que Deus quer para nós é para que nós possamos estar num ponto mais elevado que o mundo. William Branham disse, quando Deus te salva, o que Ele faz? Ele te dá a fé. E essa fé vai te transportar em cima de todos os pecados, em cima de todas as coisas do mundo. E você não vai mais permanecer no mundo. Você vai viver acima do pecado. Porque você tem a fé para viver acima do pecado. Mas o que faz hoje? O que nos faz hoje? Nós não reconhecemos o que Deus fez para nós. Por que Ele desceu e deu a sua vida para nós? Nós não reconhecemos isso. Devemos voltar. Deus quer para que nós possamos estar na sua presença. Quando Adão estava na presença de Deus, ele tinha poder. Ele controlava tudo na terra. Ele não podia ter medo, porque ele sabia que ele está numa comunhão com Deus. Ele está numa reconciliação com Deus. Ele não podia mais ter medo, porque ele tinha todo o poder. Deus tinha lhe dado todo o poder. Tudo que Deus tinha feito, Deus acabou de fazer isso. Ele tomou o seu poder e entregou isso a Adão. Mas quando veio o pecado quebrou tudo isso. E o homem não podia mais viver no seu poder, no seu privilégio. E quando nós voltamos na presença de Deus, todo esse poder tem que voltar a nós. Porque todo o poder de Deus pertence à igreja. Deus está no céu, mas todo o poder, Ele entregou isso nas mãos da igreja. Ele disse que todo o poder me foi dado. E esse poder é para a igreja usar isso. É para que nós possamos usar isso. Manifestar um Deus vivo. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas por que isso não acontece
Não estamos numa reconciliação com Ele. Estamos afastados dEle. Voltamos na sua presença. Quando nós voltamos na sua presença, Ele também vai voltar a nós. A Bíblia diz que se alguém diz que o amor de Deus está nele, ele não pode mais permanecer no pecado. Se o amor de Deus está numa pessoa, ele não pode mais permanecer no pecado. Ele vai andar na luz. Ele andará sempre na luz de Deus. E tudo que ele tinha vai sair nele. Quando Deus veio na sua vida, Ele tira todo o mal. Ele tira toda a mentira. Ele tira tudo que é contrário na palavra de Deus. Ele tira tudo em você. Mas se aquilo está sempre em você, você ainda não está numa reconciliação com Deus. Você ainda não é ligado com Deus. Quando você será ligado com Ele, Ele começa a tirar tudo que está mal, tudo que está em você de mal. Tudo que está contrário na palavra de Deus, Ele começa a tirar. Ele começa a tirar. Ele começa a tirar. E você torna um santo. Você vive como um santo. Você fala como um santo. Você age como um santo. Será que você está numa reconciliação com Ele? Será que você está numa reconciliação com Deus? Ele nos chama a uma reconciliação. Ele nos chama para ser reconciliado com Ele. Para que o seu poder possa ser manifesto em nós. Para que as suas promessas possam ser manifestas em nós. Essa Bíblia está cheia das promessas de Deus. Mas essas promessas não são manifestas. Por quê? É a nossa culpa. Por que isso não se manifesta? O homem, quando ele volta na presença de Deus, ele muda a sua maneira de ser. A sua maneira de falar. Porque ele não é mais ligado com o mundo. A sua maneira de falar muda. A sua maneira de se vestir muda. A sua maneira de andar muda. Tudo nele está transformado. É ali que a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Você não é mais a antiga criatura. A Bíblia diz, assim que, onde lemos na 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Essa que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Ele não pode mais voltar nas coisas antigas. Onde ele vestia calças, as mulheres vestiam calças. Ele não pode mais voltar nisso. Tudo está transformado. Ele torna uma criatura nova. Tudo que ele faz é mudado, é transformado. Ele não pode mais voltar onde ele estava, porque ele é uma nova criatura. Você que estava no pensamento de Deus, mas não está manifestando realmente que você estava no pensamento de Deus. Um filho de Deus é um Deus sobre a terra. Mas o que nos faz hoje? Viver longe de Deus. Mas quando você está aproximando dele, ele também se aproxima de ti. Ele também se aproxima de ti. E ele começará a te invadir sempre. Você será sempre na sua presença. É isso que ele requer de nós. Por que ele nos criou? Para estar na sua presença. Por que ele nos criou? Para que nós possamos numa reconciliação com Ele. Por que ele nos criou? Para que nós possamos manifestar um Deus vivo no mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. E a Bíblia diz que somos deuses. Um filho de Deus é um Deus na terra. Mas nós não estamos reconhecendo isso. Você já viu um Deus fumando? Quem já viu isso? Um Deus fumando. Um Deus na prostituição. Um Deus no adultério. Quem já viu isso? Mas se você é um Deus na terra, você vai andar sendo um Deus. Com todo o poder do Criador. Porque você é um representante de Deus. A Bíblia diz que somos embaixadores de Deus.
Nós somos representantes de Deus na terra. E o mundo quer ver Cristo. Ele vai ver Cristo em você e em mim. Porque nós somos representantes de Deus na terra. Se o mundo quer ver Cristo andando na terra, vai ver Cristo em você. Vai ver Cristo em mim. Na minha maneira de agir. É ali que o mundo vai ver Cristo. Mas se nós sempre recuamos, onde estarão os filhos de Deus? Onde estará a manifestação de Deus? Se nós somos a manifestação de Deus, Deus nos elegeu para ser os seus filhos. Antes da fundação do mundo, Ele não elegeu Satanás. Ele nos elegeu para que nós possamos ser seus filhos. Para que nós possamos ser seus filhos. Num companheirismo com Ele. Num relacionamento com Ele. Será que nós somos num relacionamento com Deus? Será que nós estamos reconciliados com Deus? Será que nós vivemos na presença de Deus? É uma pergunta. Será que nós somos reconciliados? Será que somos numa reconciliação? Se somos numa reconciliação, você é a imagem de Deus na terra. Você toma uma imagem de Deus na terra. As pessoas podem ver a imagem de Deus. Vão ver isso em você. Vão ver isso em você. Porque a palavra vai se tornar carne em você. Como no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo se fez de carne e habitou no meio de nós. E nós também, quando nós acreditamos na palavra, a palavra sendo uma semente, vai entrar em nós. E quando a palavra entra em nós, nós também vamos tornar a palavra. Vamos andar sendo a palavra. Vamos manifestar a palavra. E as pessoas não vão ler mais a palavra na Bíblia, vão ler isso na sua vida, na minha vida. Será que nós somos reconciliados com Deus? Será que estamos num relacionamento com Deus? Ele nos elegeu e o pecado nos afastou dele. E ele veio para nos trazer de volta na sua presença. Jesus veio para nos trazer de volta na sua presença. Nos trazer de volta numa reconciliação. Será que somos reconciliados? Se somos reconciliados, será que a vida de Cristo está em nós? Será que a vida que estava em Cristo está em você? E essa vida é o batismo do Espírito Santo. Quando Ele nos reconcilia com Deus, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. E tudo em nós se transforma. Será que nós somos transformados? Ou nós permanecemos sempre no pecado? Ou nós permanecemos sempre no mundo? A Bíblia diz que pensai sempre de coisas de cima. E quando nós pensamos de coisas de cima, nós temos outra atmosfera. Não temos mais a atmosfera do mundo. Temos nossa atmosfera, a atmosfera celestial, a atmosfera de Deus, nos lugares celestiais, vivendo com Cristo, amando a sua palavra, fazendo tudo o que Ele requer. Ele requer de nós para que nós possamos ser seus filhos. Ele requer uma reconciliação. Ele requer isso em nós. Mas o homem sempre se afasta de Deus. É o tempo de voltar. É o tempo de voltar. Ele nos traz ao volto na sua presença. Voltai na sua presença. Ficamos de pé. Voltai na sua presença. Será que você é reconciliado com Deus? Volta na sua presença. E seja reconciliado com Deus. Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo. Jesus derramou o seu sangue para que nós possamos ser reconciliados com Deus e viver por Deus. Nós pertencemos a Deus. Não pertencemos ao mundo, mas pertencemos a Deus. E devemos viver sendo os filhos de Deus.
manifestando um Deus vivo. Será que somos reconciliados com Ele? Será que estamos num relacionamento com Deus? Se você ainda não é reconciliado com Deus, passa aqui à frente e seja reconciliado com Ele. Passa aqui à frente e seja reconciliado com Deus. Se você quer uma reconciliação com Deus, se você quer ser reconciliado com Deus, passa aqui à frente. Deus nos traz a uma reconciliação. Jesus veio para nos trazer a uma reconciliação. E se você quer essa reconciliação, passa aqui à frente. E seja reconciliado com Deus. Seja reconciliado com a sua palavra. E viva por Deus. Se você estava longe de Deus, volta na sua presença agora. Ele te chama para voltar na sua presença. Ele te chama para voltar na sua presença. Para voltar no relacionamento com Ele. Para voltar no companheirismo com Ele. Passa aqui à frente e seja reconciliado com Deus. Deus estava em Cristo. Ele derramou o seu sangue. Para que nós possamos ser reconciliados com Ele. Para que nós possamos falar com Deus Santo. E viver por um Deus Santo. Será que nós somos reconciliados? Ou nós vivemos sempre no pecado? Ou nós voltamos sempre no pecado? Deus te chama. Deus te chama, meu irmão. Para que você possa viver na sua presença. Para que você volte na sua presença. Para que você volte na reconciliação com Ele. Ele nos traz de volta na reconciliação. Ele nos traz de volta na comunhão. No companheirismo com Ele. Será que somos reconciliados com Ele? Será que nós vivemos na presença de Deus? Será que nós vivemos por Deus? Deus te chama, meu irmão. Seja reconciliado com Ele. Se há algo em ti que te separa com Deus, passa aqui à frente e seja reconciliado com Ele. Se há uma coisa do mundo, um pecado que te amarrou tanto tempo, e esse pecado te afasta de Deus, vem agora na sua presença e seja reconciliado com Ele. Vem na sua presença e seja reconciliado com Ele. Ele quer que você seja reconciliado com Ele. Ele quer que você seja num relacionamento com Ele, num companheirismo com Ele, para que você seja ligado a Ele, não ligado ao mundo. Se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Mas quando o amor de Deus se encontra em você, você torna uma nova criatura. Você viverá por Deus. Que cada um possa orar a Deus. Que cada um possa orar a Deus. Diga a Deus, Senhor, quero ser reconciliado contigo. Diga a Deus, Senhor, quero ser reconciliado contigo. Quero ser reconciliado contigo, Senhor. Quero viver por ti, Senhor. Quero obedecer na sua palavra, Senhor. Não quero ser ligado com o mundo, mas quero ser ligado com ti, Senhor. Quero ser conectado com ti, Senhor. Quero viver por ti, Senhor. Quero ser cheio do seu Espírito Santo. Quero ser reconciliado contigo, Senhor. Cheio do Espírito Santo. Vivendo por Deus. Entrega a sua vida a Deus. Entrega tudo que você tem a Deus. E Ele vai te receber. E Ele vai te receber. Diga a Deus essa manhã: Senhor, eu quero ser reconciliado contigo. Quero ser reconciliado contigo. Oramos a Deus. Que cada um possa orar a Deus dizendo: Senhor, quero ser reconciliado contigo. Quero ser reconciliado contigo. Quero viver por ti, Senhor. Quero obedecer na sua palavra. E deixar tudo do mundo. E deixar tudo que é do mundo. E ser conectado a ti, Senhor. Deixa o mundo e seja conectado com Deus. Não haverá mais tempo, meu irmão. Aqui está a hora de ser reconciliado com Ele. Para deixar tudo que é do mundo. Mas seja reconciliado com Ele.
Seja conectado a Deus. Viva por Deus. Que a sua vida seja sempre conectada a Deus. Seja reconciliado com Ele. E viva por Deus. Obedeça na sua palavra. Seja ungido do Espírito Santo. Seja ungido do seu Espírito. E seja conectado com Ele. Oh Senhor, queremos ser conectados a Ti, Senhor. Queremos ser reconciliados com Ti, Senhor. Para que nós possamos viver por Ti, Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, vieste nesse mundo, Senhor, para que nós possamos ser numa reconciliação contigo, Senhor. Não havia ninguém digno no mundo, Senhor. Nenhum anjo, Senhor. Nenhum profeta era digno, Senhor. Mas somente Tu, Senhor, era digno, Pai, para nos redimir, Senhor. E para nos trazer de volta na Sua presença. Para nos trazer de volta na reconciliação. Deixa que, Senhor, nós possamos ser reconciliados contigo, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas transgressões, Senhor. Oh, Deus e Filho, Senhor, que estão aqui à frente, Senhor. Perdoa seus pecados, Senhor. Perdoa suas iniquidades, Senhor. Oh, lembre-se, Senhor Jesus, que foi, Senhor, foi ferido pelas nossas transgressões, Senhor. Foi, Senhor Jesus, moído, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Encha-nos do Seu Espírito Santo, para que nós possamos ser reconciliados contigo, para que nós possamos ser, Pai, ligados contigo, Senhor, para que nós possamos ser conectados contigo, Senhor. Tira a separação, Senhor. Tira o pecado, Senhor Jesus. Deixa que nós possamos ser reconciliados contigo, Pai. Abençoa-nos essa manhã, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor Jesus. Deixa que nós possamos ser reconciliados contigo, Senhor. Que nós possamos abandonar tudo do mundo, Senhor. Deixar tudo do mundo, Senhor. E entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Essa manhã, Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Para que nós possamos ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Tudo pela glória do Seu nome, Pai. No nome que está em cima de tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa que cada um de nós seja reconciliado contigo. Seja reconciliado com Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Seja reconciliado com Ele. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que bom que isto se concretize em nós, que a palavra se cumpra em nossas vidas, que nós estejamos tão unidos com Cristo, vivendo para dentro, além do véu, aquele véu que rasgou-se. Agora a misericórdia está exposta. E nós podemos estar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Diga obrigado, Senhor, por esta grande oferta do Senhor ter nos reconciliado, Senhor. Já estamos reconciliados com o Senhor. O Senhor já fez aquela obra do Calvário. Basta nós apenas aceitar isso e dizer, já está consumado. O problema do pecado foi resolvido. A cura Ele já nos fez. Ele disse, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelo seu sangue Ele pagou o preço da redenção. Tudo já está no passado, as promessas estão no passado. Eu somente tomar posse delas, aleluia. Louvado seja o santo bendito nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. E o pastor está aí, aqui, ó. Vem aqui um pouquinho aqui. Ele vai ficar mais uns dias aqui com alguns pastores, depois ele volta para a África. Mas eu gostaria de nós mandarmos uma saudação para o pastor lá, também lá na Luanda, é isso? Na Angola, e que vocês levantassem suas mãos e que recebessem a nossa saudação para levar para os irmãos. E também quantos
ele disse também que ele tem desejo de um dia voltar para cá, né? Então, eu queria saber também da igreja se vocês o recebem, gostaria que ele um dia voltasse para pregar para nós de novo, né? Então, leve nossa saudação e que Deus abençoe você na viagem, no seu ministério, em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, maravilhoso que ouvimos nesta manhã e que Deus possa continuar abençoando a todos. Nós vamos cantar aqui mais um hino para nós encerrarmos e que possamos permanecer na presença dEle e sempre saber que é Ele que nos dá graça, Ele que nos sustenta. 397, vamos cantar isso para nós encerrarmos. Os irmãos que quiserem se pôr em pé. Pés descalço e firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual a forma para encontrar ou maneira de achar quem me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual a forma para encontrar ou maneira de achar quem me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida.
Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, por esses momentos que tivemos e que possamos permanecer na presença dEle, que possamos viver para Ele, possamos testemunhar esse nome maravilhoso, que a presença dEle seja resplandecida neste mundo através de cada um de nós. Por onde nós passarmos, aonde nós andarmos, que possamos ser uma luz, que possamos ser o sal da terra, que possamos brilhar, possamos ser uma estrela neste mundo brilhante. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso precioso Pai, estamos tão gratos ao Senhor nesta manhã, de o Senhor ter dado a nós, Pai, mais um privilégio de nós podermos estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Pai, nós estamos felizes de saber, Pai, que o Senhor ainda nos ama, Pai. E o Senhor, Pai, cada dia está fortalecendo, dando força a nós. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor dê a entendimento, a sabedoria para nós, Pai. Para nós servir o Senhor, para nós, Pai, viver uma vida, Pai, digna, Senhor. Nunca permita, Jesus, nós dar um passo, Pai, fora da Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, Pai, que ela seria luz para nossos passos, nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Pai, mantenha, Deus, nós, Pai, na Tua presença, Pai. Que cada um, Jesus, possa andar na luz, Pai, assim como o Senhor na luz está, Pai. E que possamos, Pai, viver, Pai, em comunhão uns com os outros. Que nós possamos, Pai, viver este amor. Esse mesmo amor, Pai, que um dia o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por cada um de nós, Pai, ali no Calvário. Que esse amor, Pai, possa estar em cada coração, em cada vida, Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor por este vaso. Pai, que o Senhor continue abençoando, ungindo o Senhor. Pai, que a presença do Senhor sempre esteja presente, Pai, em sua vida, Pai, em seu lar, Pai, em sua igreja, Senhor. Pai, aonde ele andar, Senhor, ele possa, Senhor, ser uma ajuda para os teus filhos, Senhor, aonde ele, Pai, estiver, Pai, para falar a tua palavra, Senhor. Como ele mesmo tem falado aqui, Senhor, que ele saia da frente e o Senhor entre em cena para abençoar, Pai, a igreja, os teus filhos, Senhor. Que assim seja, Pai. No nome do teu Filho Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor e nós te pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco, Pai, no decorrer do dia hoje. Que o Senhor esteja, Pai, presente sobre cada lar, sobre cada família, guardando e livrando nós, Pai, de todo o laço do inimigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te pedimos, Pai, em teu nome. Fique conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos despedidos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.